Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros, no YouTube. Dica dessa semana, dica rápida, ok? Vocês estão vendo essa aula e nesse exato momento eu estou de férias. Já deixei esse material gravado para que vocês não ficassem sem conteúdo nas minhas férias. Nosso compromisso aí com vocês. A gente só realmente não consegue trazer conteúdo quando realmente não dá, ok? Mas já me antecipei, consegui me programar e deixei tanto a aula da semana passada quanto a aula dessa semana gravada para vocês, beleza? A gente vai falar hoje sobre duas novidades das duas últimas atualizações do Power BI. Uma de março, que é a clusterização no gráfico de dispersão, para você encontrar padrões e melhorar sua análise, ok? E também vamos falar de uma novidade de abril, que são as Quick Measures, ou as novas medidas rápidas. Você não precisa mais saber DAX para fazer conta. Pelo menos 19 tipos de conta você não precisa mais saber DAX. Ele já faz automaticamente para você, de uma maneira bem rápida e bem simples. Legal? Bom, então vamos ao exercício. Power BI PBI 44, não esqueça de baixar lá no nosso site, na área de downloads, para que você acompanhe. Para que você consiga resolver esse exercício, você tem que habilitar essas novidades. Então a gente vai vir aqui na guia Arquivo, Opções e Configurações, depois em Opções. Ok, pessoal? E aqui ó, a gente vai vir em Recursos de Visualização, vocês vão habilitar aqui ó, Medidas Rápidas, última opção, e também Novo Visual da Matriz, esse aqui veio na atualização de março, ok? Esse aqui na de abril. Então, se você não estiver encontrando, por exemplo, medidas rápidas, é porque você não está com o Power BI na versão de abril ou superior. Beleza, pessoal? Abril de 2017. Bom, uma vez habilitado, se ele pedir para reiniciar o Power BI, você reinicia e depois abre novamente o arquivo, você vai ficar aqui junto comigo. Legal? Bom, vamos criar primeiro, então, nossas medidas rápidas. Vamos ver como é que isso acontece. Vou criar um gráfico aqui de população por ano, ok? Então está aqui meu primeiro elemento, meu primeiro objeto aqui do meu painel, população por ano. Vou vir aqui nas três pontinhos e classificar por ano, de ordem A a Z, para ficar na ordem certa. E vamos customizar nosso objeto. Eixo X, vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Eixo Y vou desabilitar, vou ligar o rótulo de dados e também aumentar um pouquinho o tamanho da fonte do rótulo. Legal. Então aqui nós temos a população do Brasil de 2010 a 2014, pouco mais de 190 milhões em 2010, chegando quase em 203 milhões em 2014. Legal? Bom, então agora eu quero criar minha primeira Quick Measure, que é o acumulado. Eu quero ver o acumulado nesse ano a ano aí. Você pode estar pensando assim, poxa Garcia, mas você já ensinou várias maneiras de calcular acumulado aqui no canal, usando Earlier, Calculate, Filter, All, Dates Year to Date, Dates Month to Date, Dates Quarter to Date, ou Total Year to Date, Total Quarter to Date, enfim, várias maneiras de calcular. E todas elas requereriam que você soubesse um pouco de DAX. Agora, o Power BI trouxe um construtor de medidas para vocês. Vocês nem precisam saber DAX, vocês só precisam saber o que vocês querem. É a mesma coisa que ele fez com o editor de consultas e a linguagem M. Quando você está fazendo seu ETL, você vai clicando nos botões, ele vai chamando as funções e usando para fazer a transformação para você. Agora ele está fazendo também um construtor de medidas para vocês aqui, para facilitar a vida de todo mundo. Legal? Então ele criou algumas categorias nesse início, com algumas continhas pré-definidas para você trabalhar suas medidas. Bom, então vamos clicar aqui em população com o botão direito e medidas rápidas. Legal? Se estiver usando a versão em inglês, Quick Measures, fica aqui embaixo. Ok? Medidas rápidas. Ele abre essa janelinha aqui pra gente, ó. Então eu quero selecionar um tipo de cálculo. Repare que eu tenho algumas categorias. Então, categorias de agregação, com 4 opções. Categoria de filtros e linha de base, ou seja, você pode definir alguém como linha de base e comparar todos os seus dados com esse alguém. Então, essas 3 opções. Inteligência temporal. Então, isso aqui ó, é muito legal. Lembrando que para usar essa inteligência temporal aqui, seus dados têm que ser não contínuos, ok? Ou seja, resumindo, pô Garcia, o que é dados não contínuos? São dados em que o Power BI consiga traçar, através de um campo de data, dia, mês e ano, uma hierarquia de datas automaticamente. Ele precisa dessa hierarquia para fazer as continhas aqui. Então, quando você tem uma decalendário com dados contínuos, dia a dia, se você arrastar para cá, você não vai conseguir fazer a conta. Ok, pessoal?
Então muita atenção aqui quando for usar a inteligência temporal. Temos aqui o total acumulado, que é o que a gente vai usar nesse exemplo, e temos as operações matemáticas básicas também, ok? Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 categorias para você criar suas medidas rápidas. Beleza, pessoal? A gente vai usar então o total acumulado. Repara que o valor de base ele já pegou aqui a nossa população. Você poderia escolher aqui que tipo de agregação você quer fazer. Nós vamos fazer uma soma mesmo. E depois ele me pergunta qual é o campo. Qual é o campo que você vai usar para fazer o acumulado? Bom, eu vou usar o ano. Está aqui, ó, ano referência. Joguei aqui. Direção eu posso escolher crescente ou decrescente. Vou deixar crescente. O que ele vai fazer? Quando eu der OK, ele vai invocar as funções DAX para gerar essa conta para você. Desculpa. Para gerar essa conta para você e vai fazer a continha para você automaticamente. Vamos dar OK. Então repara que ele criou uma medida, está aqui no cantinho, e aqui está as funções DAX já identadas certinhas que ele usou para fazer sua continha. Legal? Você pode vir aqui, ó, o título que ele fez geralmente é um título grande, eu posso mudar, então acumulado por ano. Para deixar minha medida com o nome menor, vou dar Enter, está aqui acumulado por ano a minha medida. Legal, pessoal? Então repare que vocês não precisaram saber nada de DAX, bastou apertar botão. Legal? Como diria Fábio Baldini, apertar botão. Uma vez que a medida está criada, basta você agora customizá-la. Eu quero colocá-la como número inteiro e com separador de milhar. Beleza, pessoal? Basta agora eu trazer minha medida para o meu gráfico. Pronto. Tá aí. Nós temos nossa população no Brasil de 10 a 14 acumulada através de uma medida que você não precisou construir na mão. Bastou apertar botão. Então essa é a funcionalidade de Quick Measures, de medidas rápidas aqui no Power BI, deixando o uso da ferramenta muito mais fácil para aqueles que têm dificuldade com linguagem, apesar do DAX não ser uma linguagem. Mas vamos lá. Então olha só, já criei aqui minha medida. Quero criar uma outra medida rápida, para a gente ver uma outra categoria daquelas funcionando. Eu quero fazer a média da população por unidade federativa, por estado. Legal? Então vamos lá. Vamos criar uma nova medida rápida. Eu vou querer criar então, aqui, média na categoria, na área de agregar em categoria, então média na categoria. Eu quero sim uma soma de população, ok? E na minha categoria, eu vou trazer aqui o nome da UF, ok? Poderia também fazer aqui a média, se eu quisesse, ok? Mas vou deixar a soma mesmo. Então está aqui, média na categoria, soma por UF, ok? Para que ele já criou uma medida nova para a gente aqui. Tá vendo, pessoal? Então eu vou botar aqui, ó, média da população por UF. Ele usou uma VerageX, uma Keep Filters e Values e uma Calculate com Sum para gerar a continha para a gente. Se eu trouxer aqui agora a média, ó, vamos trazer aqui a média por nome UF e vamos gerar aqui um tree map. Opa, tree map, está aqui. Então agora eu tenho aqui minha informação de média da população por UF, calculada rapidamente, sem que vocês precisassem saber as funções DAX para isso. Ok, pessoal? Bom, se eu quiser aqui alterar a minha medida, repare que eu não coloquei o separador de milhar, então eu venho aqui na medida, média da população, formatar como número inteiro e separador de milhar. Repara que agora está certinho para a gente. Bacana? Quero alterar a interação entre esses dois elementos, esses dois objetos. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Seleciona o objeto, vai em formato e editar interações. Eu quero que este objeto não mais realce, esse sim filtre. Repara que muda a maneira como ele é exibido. Quando era realçado, ele simplesmente botava no total quanto que aquele clique que você deu representava. Mas eu quero como filtro e a mesma coisa, desse aqui para esse eu também quero como filtro. Legal? Então, se eu clicar em 2010, ele vai, repara que pouca coisa muda, ó, de um ano para o outro, em relação ao crescimento da população, mas já aqui as coisas mudam bastante. Beleza? Bom, então esse recurso de medidas, novas medidas, medidas rápidas, veio em abril agora no Power BI, abril de 2017, mas eu vou mostrar um outro recurso agora de março, que é o de clusterização. É um recurso bem interessante, tá, pessoal? Vamos lá.
Vamos criar aqui um gráfico de dispersão. Então, eu vou redimensioná-lo aqui. E vamos agora preencher os dados. Bom, em detalhes, eu vou querer meu nome UF. Então, detalhes, nome UF. Ok? No meu eixo X, eu vou pegar o PIB. PIB de reais 1.000. Beleza, pessoal? No meu eixo Y, eu vou pegar a média da população. Nossa medida que a gente criou. Ok? E no tamanho, eu vou colocar população. População no tamanho. Pronto. Repara que ele criou aqui pra gente um gráfico de dispersão, ok? Com os dados que a gente foi preenchendo ali. Vou vir aqui no meu rolinho, vou habilitar o rótulo de dados. Legal. Como é que a gente faz para criar clusterização? Muito fácil, pessoal. Aqui, ó. Esses 3 pontinhos aqui, mais opções, tá aqui, ó, encontrar clusters automaticamente. Ele vai abrir uma janelinha para você, e você aqui define. Eu quero um cluster por UF, o nome do cluster vai ser esse, e aqui o número de clusters, o número de grupos que ele vai criar para você com base na regrinha automática que ele vai fazer. Eu quero criar 4 clusters, ok? Olha que legal. Pronto, ele criou 4 clusters para a gente. Repara aqui, ó, que o nosso campo novo veio para a legenda, o nome UF Clusters, e ele também está aqui, ó, com um símbolozinho aqui de clusters. Tá vendo? Então ele criou um cluster 1, tá lá é o verdinho, cluster 2, cluster 3 e um cluster 4, do jeito que a gente pediu. Poxa, Garcia, eu queria renomear esses clusters. Legal. Deixa eu ver aqui, ó. Clica na legenda, nos seus clusters e vem em editar clusters. Ok? Vamos renomear aqui, ó. Você pode dar um duplo clique. Cluster 1, por exemplo, de renomear. Ok? Cluster 2, cluster 3. Então você pode fazer qualquer tipo de alteração aqui. Vem em legenda e editar clusters. Ok? Bom, então o que ele fez aqui, pessoal? Vamos alterar a interação dele aqui, ó. Esse gráfico, editar interações, eu quero que ele filtre esse. Então, ó, cluster 1. Repara que o cluster 1 é formado por esses estados. Então, o que ele fez? Ele pegou os estados de 2 milhões em média de população até 19 milhões e criou um grupo com esses estados. No cluster 2, ele pegou apenas 2 estados, entre 80 milhões e 100 milhões, que foi Rio e Minas. São o segundo e o terceiro maior estado em média de população. No cluster 3, ele pegou só São Paulo, 212 milhões. Ok? E no cluster 4, ele pegou esses estados que variam entre 31 milhões e 72 milhões. Legal? Então ele criou esses 4 grupos aí de análise para a gente. Então eu vou pegar agora esse cluster que ele criou, vou criar aqui uma nova matriz. Ok? Nessa nova matriz eu vou pegar a nossa população. Deixa eu só formatar aqui para a gente conseguir enxergar os dados. Vamos aqui na grade aumentar um pouquinho o tamanho. Pronto. E agora eu quero criar uma nova conta aqui, para a gente fazer a última medida rápida. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar um cluster desse, que é o cluster 3, que é o de São Paulo. Repare que como eu estou usando a nova visualização de matriz, ela interage com os demais elementos do meu painel. Então, se eu clicar aqui, ele vai filtrando, tá vendo? Mesma coisa na população. Ok? E eu falei sobre isso na aula passada, então se você não viu, dá uma olhadinha na aula passada que eu esmiuço mais essa visualização. Então eu quero pegar o cluster 3, 212 milhões de pessoas aqui, que é São Paulo. Tá vendo? É São Paulo aqui. Deixa eu editar a interação também para ela filtrar. Então, a cluster 3 é São Paulo. E eu quero tomar ele como meu baseline. Eu quero fazer ele como meu baseline e pegar os outros clusters a partir dele e fazer uma conta. Ok? Então, eu vou pegar cluster 1, 2 e 4 e fazer uma conta relacionada ao meu cluster 3. Ele vai ser meu baseline. Então, vamos criar mais uma medida rápida. Repara que a gente não mexeu nada em DAX, né? Só usando as medidas rápidas nesse painelzinho aqui. Então, eu vou usar agora esse segundo grupo aqui, ó, filtros e linha de base. Eu quero saber a diferença desses clusters para São Paulo, ok? Para o cluster 3. Então, diferença da linha de base. Minha população vai ser o meu campo que eu vou fazer a conta, vai ser uma soma de população. E aqui embaixo
é qual é o campo que eu quero usar como referência, como linha de base. Bom, eu quero usar o cluster 3. O cluster 3 está dentro aqui do nome UF Clusters. Então, vou trazer o nome UF Clusters e selecionar, então, o cluster 3 como referência. Legal? Vamos dar OK. Repara que ele criou para a gente uma medida, declarou variáveis, né? Usou variáveis. A gente fala muito disso aqui no módulo 2, no nosso curso presencial. Então, ele criou uma variável baseline e usou uma calculate com uma tabelinha criada aqui na mão, olha, para a chavezinha, a gente fala disso também no módulo 2, pegando só o cluster 3 como referência, e depois ele pegou todos os dados da população, todo o somatório da população em geral, e diminuiu da parte de São Paulo, que é o cluster 3, ok? Bom, então vamos pegar aqui nossa medida, vamos vir aqui e botar em número inteiro, separador de milhar, legal? Se eu pegar essa medida agora, vamos renomear também, que está muito grande isso daqui. Total população versus cluster 3. Show? Então agora eu vou pegar minha medida e vou trazer aqui para minha matriz, minha nova matriz. Tá aí, ó. Então o que ele está fazendo? Cluster 3, 212 milhões. Legal? Então, 212 milhões menos cluster 1 menos cluster 2 está aqui. São 30 milhões a menos. 212 milhões em referência a ele mesmo, não tem o que fazer. E 212 milhões em relação ao cluster 4, são 192 milhões a mais que o cluster 4 tem em relação ao cluster 3. Legal, pessoal? Então você pode agora ver esses dados específicos aqui, ó. Porque a nova visualização de matriz te permite fazer esse tipo de filtro. Tá vendo? Vou pegar aqui, ó. Ok? Então reparem que nós criamos um painel. Dá um Ctrl F1 aqui. Nós criamos um painelzinho sem botar a mão em medidas. Não criamos nenhuma medida na mão sequer, usando o DAX. Somente criando as medidas rápidas, os Quick Measures e a questão da clusterização aqui. Que você pode também escolher aqui, ó, qual cluster você quer ver. Legal? Além das Quick Measures e da nova visualização de matriz. Ok, pessoal? Então essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar nosso conteúdo, que semana que vem eu já voltei de férias e estarei gerando novos conteúdos para vocês. Obrigado a todos pela confiança, um abraço, uma ótima semana, pessoal. Tchau, tchau, valeu!